Aloha, galera! Estamos aqui para fazer mais uns 5 minutinhos de Mulheres que Correm com os Lobos no projeto Marcas de Combate. A gente está falando da mulher esqueleto e a gente está falando da terceira porta do amor, que é desembaraçando o esqueleto. Então o pescador levou a mulher esqueleto para dentro do iglu, cortou um pedacinho do cabelo para fazer a luz. Então a gente já viu essa simbologia antes. E aí ele começa a desemaranhar a linha e começa a organizar aquele esqueleto. De novo a gente tem os ossos como um resgate, algo a ser resgatado. Aqui nessa simbologia a gente tem o pescador sendo o ego, alguém que faz alguma coisa no mundo exterior, e a mulher esqueleto sendo a alma, o nosso desejo mais profundo. E aí nós temos então esse trabalho. Então aqui, gente, vamos pensar o que é desemaranhar, né? Falei antes do livro Apegados sobre os estilos da teoria do apego que existe, né? Se a gente se identificar mais, não existe assim uma pessoa que é só ansiosa ou só evitante, que é como eles traduziram, ou só segura, mas você pode ter mais, pender mais para um lado ou pender mais para o outro. Então se a gente se identificar com um lado mais, né, a gente pode então começar a trabalhar. E aí como é que a gente faz isso? O que a gente vai descobrir, né? O que a gente vai praticar? Porque para mudar tem que colocar em prática no mundo. Só primeiro tem que trazer a consciência e depois praticar. Então, por exemplo, uma comunicação mais efetiva nos seus relacionamentos, desenvolver uma prática que faça com que você trabalhe a sua ansiedade, aquele seu desejo de responder de imediato, alguma coisa que nos ajude a quebrar a nossa postura defensiva, então que a gente possa ponderar antes de responder e não pensar em ficar só na defensiva sempre, né? Aprender a ouvir a escuta ativa, né? Aprender escuta ativa. Aprender a ouvir para poder entender que enquanto o outro está falando, eu não tenho que já estar elaborando na minha cabeça uma resposta que vá ser combativa. Eu posso até ter uma resposta, mas eu tenho que primeiro ouvir o que o outro está falando. Então a comunicação efetiva, e eu recomendo então o livro Comunicação Não Violenta, é uma das maneiras da gente começar a desemaranhar. Mas o desemaranhar mesmo efetivo é daquele nosso resgate do osso, certo? Então a gente tem que se fazer perguntas. E a gente, para botar na prática, a gente vai fazer o quê? Vida, morte e vida. Então, mudar o nosso comportamento. E aí a Clarissa fala assim, como é que eu vou saber o que é para eu mudar, né? Então, pergunte-se, né? Quando estivermos soltando essa natureza, seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Meus traumas, sabe? Algumas ideias fixas que a gente tem sobre o amor, muita coisa pode precisar morrer, né? Aí isso vai se refletir em comportamentos, obviamente. Qual é a não beleza que eu temo? Aí a morte da ilusão, né? Então não vai ser tudo sempre lindo e a gente teme ver coisas não belas, mas a gente vai precisar ver isso, né? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? Porque tem um poder ali. Sabe a verdade, o relacionamento verdadeiro que vai existir se a gente parar de se iludir? Vai ser muito melhor, mas o medo, né? Tem medo. O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Então a pergunta é sempre vida, morte e vida, né? Qual vida eu tenho medo de dar à luz? Porque aí o que acontece? Vamos supor, né, que eu sou uma pessoa que evita relações. Aí eu tenho medo de mudar esse meu comportamento, mas aí eu também tô abrindo mão de ter uma relação verdadeira, segura. Então a gente tem que pensar isso, que tem um benefício e tem algo que eu perco também. Então, ver o que vale mais a pena. Se não for agora, quando? Certo? Então, tem várias maneiras de você desemaranhar, né? Tem gente que vai pra terapia, tem gente que vai pra terapia de casal, tem gente que só faz aquele mergulho interno pela prática da meditação, que vai limpando o ambiente psíquico para que para que essas ideias possam surgir, para que a gente possa descobrir, né? Fazer essa descoberta. Tem muitas maneiras de desembaraçar esses esqueletos. O caminho é o autoconhecimento. E depois que a gente conhece, a gente tem obrigação moral de viver o que nós percebemos segundo os 4 rabinos, né? Então, esse trabalho é aquele que pode demorar mais tempo, que tem muito embate, que
vai e volta, mas cada vez que eu vou desemaranhando, eu vou ficando mais compassiva comigo mesma. Eu vou fazer um alto trabalho de perdão para mim mesma e para quem eu estiver me relacionando. Isso vai me deixar um esqueleto organizado depois. A minha alma vai poder ser resgatada, os meus desejos mais profundos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu gostaria de viver, vai poder ser resgatado. Mas é um trabalho, tá bom? E depois que a gente passa por isso, a gente vai para a quarta porta, que é o sono da confiança. A gente volta com ela. Beijo!